Agradeço por estarmos juntos mais uma vez. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe e guie neste momento em que vamos refletir sobre as bênçãos desse tesouro imenso que nós ainda não compreendemos e muitas vezes ainda nem sabemos utilizar, que é o conteúdo da nossa abençoada doutrina espírita. Hoje vamos refletir a respeito do tema Olhai. É o título do capítulo 87 do livro Vinha de Luz. E Emmanuel, para iniciar sempre a reflexão de um capítulo, ele retira um versículo e ele vai trazer para nós a reflexão a partir do Evangelho de Marcos. Ele traz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. É interessante, porque se nós formos ao Evangelho, esse versículo, quando Jesus dá essa recomendação, na sequência ele conta uma história. Havia um homem que partiu em viagem e recomendou aos seus servidores que cuidassem da propriedade, mas ordenou ao porteiro que vigiasse. Estou misturando aqui Kardec com Emmanuel. E Emmanuel, quando ele destaca esse versículo, ele vai fazer um trabalho muito interessante, porque é muito comum a gente falar: orai e vigiai. Mas não é a recomendação de Jesus. Na ordem, o orar, Jesus faz como a terceira recomendação, segundo o Evangelho de Marcos. Mas primeiro, o Cristo diz: olhai. E está no imperativo, então Jesus dá uma ordem mesmo, como ele conta na história, que ao porteiro, o senhor da propriedade ordenou que vigiasse. E Emmanuel vai fazer um trabalho muito interessante só com o olhai, neste capítulo 87 do livro Vinha de Luz. E ele diz: nesse sentido de ser um imperativo, e o Senhor está nos dando uma ordem, chamando a atenção, é um olhai assim, fique mais atento. Emmanuel vai dizer que se nós aprendermos a, primeiro, olhar, aí sim poderemos vigiar com proveito, senão a nossa vigilância pode ficar incompleta. E o que é olhai? Se ele está dizendo que é preciso que a gente avalie, pondere, observe. E nós vamos fazer aqui algumas comparações para que isso possa nos ajudar. Olhai o quê? Se nós tivéssemos um segurança na porta aqui do centro, nós vamos usar o centro como exemplo. Todos nós passamos, ele até responde ao nosso cumprimento, mas ele na porta, ele está atento. Ele está avaliando situações em que o Domingos passou e não prestou atenção, a Isaura passou e não prestou atenção, mas ele sim. E talvez a gente possa olhar para ele, ele sabe o que ele está tendo que observar, avaliar. Então, nós precisamos entender qual foi essa recomendação do Cristo. Ponderar, avaliar o quê? Se é a primeira recomendação para todos nós, né? E nós, quando vamos pensar neste olhai, eu vou trazer um exemplo que talvez os mais jovens não conheçam. Mas da minha idade, e aqueles que chegaram antes de mim, com certeza. Quem aqui já teve que cuidar de leite fervendo? Interessante, porque eu fiz esse comentário num centro e disse assim para o rapaz: você com certeza não, porque eu achei que ele era mais jovem. Ele disse assim: claro, minha mãe já me pôs para olhar leite ferver.
Assim, é um exemplo muito simples, mas que possa nos ajudar. Para cuidar do leite, é preciso olhar muito atento. Porque é impressionante como nós estamos olhando para o leite e ele derrama. E Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O leite é impressionante, porque nós nunca sabemos quando ele vai subir. Atentos a ele. Mas qualquer distração, o que a gente diz? Derramou. E é interessante, porque não tente olhar o leite fazendo outra. Comigo já aconteceu várias vezes. Ele está ali, eu disse, dá tempo. Esse dá tempo que eu volto. Eu disse, nossa, mas ele nem tinha começado ainda a borbulhar, ferver para derramar. Então, observemos que na nossa vida, nós vamos precisar, no olhar, nos sentir assim, como se nós estivéssemos cuidando do leite. E para cuidar do leite, é preciso saber o que eu estou fazendo, o que eu estou prestando atenção e quais são esses cuidados que o leite me pede. Porque na nossa vida, todos os dias, nós temos leite para olhar, quando nós acordamos. A nossa caminhada está lá, a caneco com leite. Porque Emmanuel vai dizer, olhai o trabalho de cada dia. Porque cada dia nos oferece abençoadas oportunidades de serviço. Todos os dias, quando nós acordamos, de certa forma, colocamos um leite para ferver. E nessa oportunidade eu posso, e vai ainda acontecer algumas vezes, deste leite derramar. Mas se eu acordo atento ao que eu preciso observar no dia, o que eu preciso cuidar no dia, dificilmente eu vou me distrair com outras coisas. E me distraindo, eu vou ter um trabalho a mais que eu talvez pudesse evitar. Então, quando Jesus faz a recomendação, que é uma ordenação, fique atento, avalie. Então, Isaura, avalie cada dia seu. O que este dia me pede, o que eu vou fazer neste dia? Mas para isso, é preciso que tomemos cuidado com uma situação que um escritor francês, Jean-Yves Leloup, escreveu. Ele criou um termo, ele que criou esta palavra normose. E Jean vai dizer que tem sido muito comum na sociedade que aquelas situações que não devem ser feitas, ou aquelas situações que nós sabemos que são erradas, praticarmos e considerarmos normal, até aquilo que moralmente é inaceitável, afinal, todo mundo faz. Quando eu preciso estar atento e avaliar, eu preciso saber em mim, começar a trabalhar a separação do joio e do trigo. Embora há situações em que muitos continuam fazendo, afinal a maioria faz, mas eu acordei e uma das coisas do meu leite que eu quero cuidar é isto, eu tenho consciência que não deve mais ser praticado. Porque senão, quando eu chegar na oração, eu já comecei com algumas falhas no ponto inicial. E nós vamos chegar nela, na oração, nas 3 recomendações. E talvez eu possa pensar, puxa, mas parece que a oração... Mas Jesus pediu que nós observássemos outras coisas antes. Então é muito importante nessa colocação que tomemos muito cuidado com a normose. Pode ser comum, pode ser que muitos façam, mas eu preciso avaliar,
refletir e ponderar se isso eu devo fazer, se eu quero fazer e se eu já não devo, se já é momento em que eu devo resistir em fazer. Então, cuidar, ser vigilante, é tomar cuidado como se nós estivéssemos na porta de nós mesmos, vigiando o que pode e o que não pode entrar. Porque nós usamos exemplos externos porque precisamos disso. Mas o cuidado é sempre com a nossa casa, que somos nós mesmos. E Emmanuel vai dizer que depois que nós tivemos todo esse cuidado de avaliar cada situação, ou seja, que todo mundo teve cuidado com o seu leite, aí sim começamos a estar prontos para o segundo passo, a segunda recomendação. E a segunda recomendação de Jesus é: vigiai. Mas se eu olho, agora eu sei o que eu devo vigiar. Provavelmente, se me colocarem na porta para cuidar, eu vou estar ali vigiando. O quê? Não sei, um passarinho pode me distrair. Alguém pode parar para conversar e eu vou prestar atenção e não sei o que está acontecendo, porque eu não sei, na verdade, o que devo vigiar. Me pediram para ficar. E na pequena história, Jesus diz que o Senhor determina aos servidores que cada um faça a sua ocupação, mas ao porteiro que vigie. Então agora vem o vigiar, este cuidado. E eu fico muito encantada com a amarração que nós vamos encontrando na coleção Fonte Viva. Tem uma amiga no centro que eu brinco assim com ela, que quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente pode dizer assim: nossa, sabe o que é? Eu não li o livro Vinha de Luz, então eu não sabia dessa orientação. Então, Rosana, mas você leu Fonte Viva. E Emmanuel retomou o assunto no Fonte Viva. Eu brinco que ele amarrou de um jeito que... Eu já contei 8 obras, mas devem ter mais, que ele faz esse trabalho parecido, porque a coleção Fonte Viva, nós conhecemos 5, mas tem outros também. Então, quando a gente olha lá no Vinha de Luz, 87, o Olhai, aí nós vamos para o Fonte Viva, capítulo 110. Vigiemos e oremos. Aí Emmanuel agora vai destacar do Evangelho de Mateus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Capítulo 21, capítulo 26, versículo 41. Agora Emmanuel vai trabalhar o vigiar. Então agora ele está trazendo para a gente atenção com relação a esse cuidado que devemos ter em vigiar o quê? Para não cair, porque a tentação no Pai Nosso não é tira a tentação, é livra-nos, porque a tentação vai estar. Mas Emmanuel vai trabalhar que essa tentação está onde? E ele vai dizer que as tentações nascem de nós mesmos, do nosso canto sombrio e profundo. Então, a tentação que eu devo vigiar está em mim, mas eu primeiro preciso me avaliar para saber se eu tenho a tentação e que tentação que eu preciso cuidar. Então, eu estou olhando o leite de qual tentação? Para eu ter cuidado com ela, e nessa tentação, quando o leite derrama, é a tentação que eu não vou cair de novo. E Emmanuel vai dizer que
essas situações que acontecem no dia a dia, elas estão vivas ainda em nós, na nossa inferioridade. Mas aí, sempre quando a gente vê a palavra inferioridade, a gente fica assim pensando em espíritos das trevas, não é isso. É a nossa condição ainda de inferioridade quando nós pensamos na escala espírita, por exemplo. Ora, eu estou num ponto de inferioridade porque ainda tenho muito a caminhar para avançar. Uma criança no primeiro ano, ela está numa posição de inferioridade ao aluno do quinto ano. É sempre nesse sentido. Então, ele fala que essas raízes das nossas tendências, elas estão ainda muito sustentadas na nossa inferioridade. Mas como exemplo sempre nos ajuda, eu vou usar um exemplo que se refere a mim mesma, e que a doutrina me ajudou muito, e tem me ajudado muito. Eu costumo brincar, se eu já disse isso aqui, me desculpem, eu reencarnei nesta encarnação. Eu que conheci a doutrina espírita há mais ou menos 20 anos, posso dizer que eu era uma Rosana antes da doutrina, e sou uma Rosana depois. De tanto que ela tem me ensinado a caminhar com um pouco mais de segurança e pernas menos trêmulas. E vou me usar como exemplo, porque aí vai ficar mais didático a gente entender o olhai e o vigiai. Eu, durante 33 anos, fui professora, 31 anos na rede pública. E eu tinha uma situação no meu trabalho que ainda bem a doutrina me fez acordar para que os meus, pelo menos, 12 últimos anos de profissão, eu pudesse ter outra postura. Eu sempre estava pela defesa das minhas colegas de trabalho. Então, nas reuniões, se aconteceu alguma coisa com a Isaura, na reunião eu estava lá, em defesa. Eu tinha que falar, eu tinha que argumentar, eu estava sempre pronta para falar na escola. Então, ia criando aquelas situações assim. Qual é o leite que eu cuidava? Eu observava as coisas que estavam acontecendo, e aí eu achava que eu estava para defender as causas que, muitas vezes, o meu olhar turvo não estava entendendo como realmente acontecia. E aí Emmanuel diz que as raízes dessa tendência a deixar o leite derramar, nascem de nós mesmos. Então, o que acontecia comigo numa reunião? Eu ia pronta para essa situação. Então, eu olhava para o Beto, um professor também, ele fazia assim para mim. Era o gatilho que eu precisava. Eu já levantava a mão. Às vezes, a diretora dizia assim, eu não estou entendendo o que você tem a ver com essa situação. Não, estou defendendo meu amigo de trabalho. E isso, para mim, me fazia... E eu dizia, não, é pela defesa. Não é. Pura vaidade. Facilidade para falar. Né? Conseguia caminhar bem naquele espaço da escola, porque é um espaço que eu me sinto extremamente à vontade. Quer me deixar feliz, me põe dentro de uma escola. Eu me sinto muito à vontade. Então, ali eu crescia achando que estava fazendo um bem, mas eu simplesmente estava alimentando a minha vaidade. Demorei muito para entender isso, muito. Um dia, numa consulta com o homeopata, ele foi o que me deu o primeiro. Ele disse assim, talvez essas dores na coluna melhorem quando você parar de se aparecer. Gente, eu ouvi isso de um médico, para você ver. Fiz assim, eu não estou entendendo. Ele falou, eu falei, não, você não está entendendo. Isso que eu te contei é pelo bem do trabalho. Ele falou, pense melhor. E foi uma época em que eu conheci a coleção Fonte Viva. E ela era, assim, um remédio diário para mim. Vaidade, gente. Então, o que Jesus pediu, ordenou primeiro? Olhai. O que eu tinha que olhar em mim? Eu não sabia. Eu fazia oração todo dia, ia para o meu trabalho. E participava dessa situação, e achava que eu estava arrasando. Eu vou vigiar o quê?
Que tentação! Então eu precisava entender que o leite que eu tinha que cuidar era o leite da vaidade. Começa um trabalho dificílimo em nós. Cuidar de leite é fácil? Então, imagina quantas vezes ele derramou para eu conseguir que uma vez ele não derramasse. Comecei a observar que eu poderia me posicionar nas reuniões, sim, naquilo que me competia, aquilo que não era comigo, eu não deveria. O que eu disse que o Beto fazia para que fosse o gatilho para mim? E esse gatilho veio outras vezes. E eu olhava para a pessoa, muitas vezes eu cedia antes, mas quando eu comecei a entender o que é vigiar as próprias tendências, a pessoa fazia e eu olhava para ela. Quando terminava a reunião, alguns colegas vinham e diziam assim: por que você não falou? Eu falei: o quê? Eu falei: não, você tinha que ter falado. Eu falei: então por que você não falou? Porque a gente está acostumado que é você que fala. Mas eu disse: mas não era muito do meu interesse. Agora você está com medo de se colocar? Se nós não estamos determinados a cuidar disto, você diz assim: opa, a minha imagem não está boa. Eu disse: não estou com medo, eu estou me pondo no meu lugar. Não sou eu que devo falar. Nessa situação, não. E a gente vai começando a fazer um trabalho, o que acontecia? Eu saía melhor das reuniões. E a gente, nesse primeiro momento, precisa ser vigilante, porque parece que as forças... E aí vem a recomendação para nos ajudar a não cair na tentação de novo. Porque as pessoas podem começar a dizer assim: nossa, você está ficando... Isso é porque você está ficando velha, porque você não era assim. Está desanimada com a educação. Todo mundo passa por isso, ficar desanimada. Mas não era. Eu tinha que entender que o erro estava em mim. Por isso que é tão difícil ser vigilante. Porque o vigiar não é vigiar a Isaura, é vigiar a mim mesmo. Mas quando eu tenho que me vigiar, eu tenho que saber o quê? E é tão... Gente, vocês pensam que é fácil você falar assim: olha, era vaidade. Primeiro que vaidade, a gente sempre vê no aspecto físico. Né? Mas às vezes a gente é vaidoso porque sabe fazer bem uma comida. E a pessoa elogia, a gente... Se naquele dia ninguém elogia, a gente... Né, como disse o filho uma vez para mim: mãe, para. Toda vez que você faz esse doce, a gente tem que elogiar. Ficou bom, tá bom. Eu falei: obrigado, filha. Tá bom. Porque aí nós temos que observar, gente. Nós tem alguns ainda vícios, alguns defeitos, que nós temos muito medo de reconhecer que nós temos. E se nós temos medo de reconhecer que nós temos, não vamos poder avaliar e refletir. Então, nós não vamos poder vigiar. Mas essa parte fica para a gente voltar, para entender o quanto é importante esses textos para nos ajudar. Porque Emmanuel diz: não tenha a ilusão de passar pelo mundo sem tentações. Não tenhamos essa ilusão de que nós vamos passar pelo mundo e não vamos sofrer nenhuma tentação. Nós vamos sofrer as tentações, sim. E ele vai dizer: sabe por quê? Porque elas nascem com a gente, se mostram através de nós e são alimentadas por nós. A vaidade não foi ninguém que tinha colocado em mim. Ela veio comigo nesta encarnação. Ela se mostrava através de mim e era alimentada por mim. E ele diz: então, se nós não trabalhamos essa situação, se não trabalhamos no combate dela, o que acontece? Ela vai continuar subindo. E dependendo da situação que está subindo em nós, passa a ser normose em algumas coisas. Porque todo mundo faz.
Então, há situações em que nós vamos fazendo, já que todo mundo faz, nós também fazemos. Então, Emmanuel diz que esse trabalho é um trabalho diário, em nós mesmos, mas nós precisamos estar atentos em que nós precisamos vigiar. E muitas vezes, gente, não são 4 canecos de leite fervendo. Porque se eu cuidar do leite, da caneca de leite, da vaidade, primeiro, já vai me ajudar a cuidar de outras situações. Quando eu quero cuidar de tudo ao mesmo tempo, eu não sei que boca do gás que eu estou cuidando ali, e aí do fogão, e aí derrama tudo. Então, na verdade, eu preciso cuidar, eu preciso ter foco, eu preciso cuidar desta. Quando eu conseguir que esta esteja mais controlada, eu posso começar também a cuidar de outros. E muitas vezes, cuidando de uma, já me beneficia em várias situações. E Emmanuel, ainda nesse capítulo 110, vai dizer: é melhor que tomemos esse cuidado, que vigiemos as nossas tentações. E se por isso tivermos que chorar sob os aguilhões da resistência, que assim o seja, porque é melhor do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então vamos voltar para mim. No começo, e aqui aguilhões a gente pode usar como aquilo que causa sofrimento, incômodo. No começo, era difícil, assim, parecia que a reunião não acabava, porque me dava uma vontade, e parece que a nossa, como nasce de nós, e parece que a memória diz assim: sabe aquele dia, você está deixando passar. Mas será que isso aqui não era legal você comentar? Não, isso aqui não é vaidade, não. Você pode falar assim. E então ele diz: é melhor chorar. E o choro aqui não é choro de lágrimas só, não. É aquele choro interno. É melhor chorar nesse sofrimento da resistência, do que, de certa forma, era como eu saía das reuniões, sorrindo. No narcótico aqui é o adormecimento daquilo que eu já posso trabalhar em mim. Então, aparentemente, esse sorriso é o que eu queria agora. E resistir é um choro que eu não quero. Mas nós estamos aqui e nunca podemos esquecer a nossa condição. Somos espíritos. E provavelmente na hora do meu preparo para voltar, e a gente olha para os familiares aqui e diz: nossa, são todos que eu amo muito, sim, mas eu não tenho noção dos que eu amo estão no mundo espiritual. Quantos disseram: a gente vai ficar daqui, te ajudando, mas presta atenção, essa aqui, olha, a vaidade é algo que você vai precisar cuidar muito. Nós vamos estar te orientando, durante o sono, nós vamos conversar com você. Fica atenta, presta atenção. Volta com a mochila espiritual menos vaidosa. Não alimenta e volta mais vaidosa. Então, quantas vezes aquela pessoa diz assim, né? Como é teu nome? Eu gosto de falar nome. Isso, Oi? Ana. Quantas vezes aquele familiar próximo diz assim: Ana, cuidado com isso em você. O que a gente faz? Vai cuidar da sua vida. Está olhando meus defeitos, mas os seus. Às vezes é um dos que a gente, no plano reencarnatório, digamos que eu e a Ana vamos estar bem próximos em termos de família. A Ana disse: Rosana, você me ajuda nessas explosões de cólera lá? Eu digo: sim, Ana, mas você me ajuda na vaidade? Sim. Aí eu falo: Ana, você está explodindo por qualquer coisa. Eu sou assim. Foi a orientação que ela pediu. E a Ana está dizendo assim para mim: Rosana, menos. Você está achando que isso é bom, mas é vaidade. Você está com inveja de mim, porque eu posso fazer isso e você não pode.
Aqui, às vezes, a gente distorce a situação porque está faltando a primeira ordem do Cristo. Avaliar, ponderar e observar. E muitas vezes nós vamos chorar para depois sorrir. E aqui muitas vezes a gente está sorrindo para depois chorar. Então é isso que Emmanuel diz: aguenta, seja resistente, mas não se deixe entorpecer de novo pelas mesmas quedas anteriores. E depois, então, de poder de avaliar, que é o olhar, de ser vigilante com as situações, então cada um de nós precisa saber o que nós precisamos cuidar. Orar para quê? Porque nessa sequência didática de Jesus, ele pôs orar por último, orai. Agora. E eu gosto muito da relação que é possível fazer com as obras. Então, quando eu estou estudando uma obra, eu preciso encontrá-la de alguma maneira nas obras fundamentais, nas obras básicas. Preciso encontrar. Não, esse texto tem uma relação com alguma situação. E é incrível como os dois textos de Emmanuel se encaixam em 3 questões do Livro dos Espíritos. Nós falamos do olhai, nós falamos do vigiai, agora nós vamos para o orai. E no orai, questão 660 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar se a prece torna o homem melhor. E os espíritos vão responder que sim. É sempre muito interessante a gente ver o início da resposta. A prece torna o homem melhor? Sim. Aquele que ora, com fervor e confiança, encontra força para lutar contra as tentações do mal. Aquele que ora com fervor e confiança encontra forças para lutar contra as tentações. Eu preciso saber o que me tenta, para eu encontrar força para vencer esta tentação. E Deus envia bons espíritos para auxiliá-lo. Se ora com sinceridade, esse é um auxílio que jamais lhe falta. Mudando a minha situação, eu já observei, o problema na escola, principalmente, era vaidade. Qual é a tentação que eu preciso vencer? Vaidade. Como é que eu devo orar para ir para a escola? Eu tenho que orar não dizendo que a diretora precisa ser... Não. Senhor Jesus, reconheço que um dos pontos de queda ainda minha é a vaidade. Me ajuda, Senhor, a reconhecer quando eu estou falando ao bem da minha profissão, mas quando eu estou falando para alimentar a vaidade em mim. Senhor, a reunião é a grande oportunidade de eu lutar contra esta tentação que ainda habita em mim. Se foi verdade, porque às vezes pode ser que eu não estou querendo vencer a minha tentação. Se é sincero, o que os espíritos dizem na resposta? Deus envia os bons espíritos, e esse é um socorro que jamais se deixa de dar àquele que ora com sinceridade. Por isso eu preciso saber, e na hora da oração eu preciso saber o que eu estou orando. Para que eu estou orando? Para que possa vir o socorro que eu preciso. Porque a pergunta de Kardec é se a oração torna o homem melhor. Para me tornar melhor é porque eu ainda tenho que melhorar. Mas diante dessa resposta,
Kardec faz a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela foi construída por causa da resposta dos espíritos. Porque a 660A, então tá bom, os espíritos disseram que sim, que a gente recebe auxílio, que Deus não vai nos deixar desamparados. Aí Kardec pergunta, mas como que há pessoas que oram muito e continuam, no contexto da pergunta ele vai colocar, continuam invejosas, menos benevolentes, ele vai pondo algumas situações e ainda diz, e até ainda muito viciosas. Porque Kardec falou, peraí, quer dizer que se orar, a gente pode ficar melhor. Tem o socorro. Então, por que tem gente que ora muito e a gente olha para ela e parece que não mudou nada? Aí, a resposta dos espíritos. O essencial não é orar muito. Olha a pergunta de Kardec. Tem gente que ora muito. E a resposta é, o essencial não é orar muito. É orar bem. Estas pessoas pensam que o mérito da oração está na sua duração, no seu tamanho, mas fecham os olhos para os próprios defeitos. A gente já continuou a resposta. Então, eu podia ter orado para ir para a escola 1 hora, mas fechei os olhos para que uma situação que acontecia lá, quem é que provocava essa própria situação? Eu mesma. Então, durante a oração, eu fechei os olhos para o meu próprio defeito. O leite derramou. E ele continua a resposta, né? Pensam que fazem da prece uma ocupação e não um estudo de si mesmos. Então, quando a gente ora, é um momento de olhar para nós. Hoje eu e o Beto tivemos um pequeno desentendimento. Não é só, ai Senhor, tudo bem, eu sei que eu tenho que aguentar ele. Puxa vida, eu vim com esse compromisso de ajudá-lo. Senhor, no que eu contribuí para essa discussão? Ajuda a olhar para mim. O que eu também tenho feito, que a discussão é muito repetitiva, ela sempre acontece, sempre a mesma situação. O que eu ajudo que desencadeia aquela situação? Então ele fala que é um estudo de si mesmo. E os espíritos terminam essa resposta. A ineficácia não está no remédio, mas na forma de aplicá-lo. Nossa, toda hora, né? Mas na forma de aplicá-lo. Ou seja, o problema não está na prece. É para fazer prece? Sim. Jesus colocou a oração? Sim. Mas o problema está na forma que se aplica. E durante a pandemia, nós fizemos muitos amigos de portão. Pessoas que passam, que pedem auxílio, mas tem muita gente que está precisando de uma palavra. E eu fiz as minhas amigas e o Beto fez os amigos dele. Entre eles tem um que sempre passa lá em casa. E é interessante porque ele fala, puxa, né? Chama o Beto de professor, puxa, professor, eu tento, mas a coisa não está dando, não consigo trabalho. Já fiz de tudo, eu falo com Deus, eu faço minhas orações, mas não vai. E um dia, eles conversando, ele disse assim para o Beto, porque eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou estouradão, eu já ouvi de chefe que eu falo muito durante o trabalho, mas eu gosto de conversar. E eu, mais ou menos assim, né, Beto? Eu sou rápido ali na minha sessão, aí eu vou na outra sessão, eu fico implicando comigo, eu sou uma pessoa assim, eu sou comunicativo. Pegam no meu pé, ele falou. Aí, sempre tem aquele chefe que implica, me manda embora. Entra nessa situação, gente. Ora muito. Mas fecha os olhos para o defeito e o estudo de si mesmo. Vai ser difícil parar num trabalho onde a concentração é mínima, se distrai muito e ele, às vezes, pensa que é muito eficiente.
que termina rápido. Mas será que o trabalho tem o resultado esperado? Porque ele está muito mais preocupado em cuidar de outras coisas e fazer do seu local de trabalho um momento de bater papo. Então, por isso que os espíritos vão dizer, a ineficácia não está na prece, mas na forma em que a prece está sendo feita, da maneira com que a prece está sendo aplicada. Tem relação com os dois textos? Tem, principalmente na 660A, que diz que é preciso olhar os defeitos. Mas para olhar os defeitos é preciso fazer um exame de si mesmo. Olhai, fazer um exame de si mesmo. Olhar, vigiar, cuidar dos defeitos. O capítulo Vigiemos e Oremos. Vigiar e cuidar do quê? Para que depois possamos orar, e como diz Emmanuel, depois desses dois passos, do olhai e do vigiai, aí sim nós vamos poder orar com proveito. E na questão 910 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se o homem pode encontrar assistência dos espíritos para superar as suas paixões. Essa é uma pergunta interessante. Ora, eu já reconheci, gente, que o meu problema era a vaidade. Eu sei que ela é uma tentação, e eu sei que eu devo resistir, mas será que eu posso ter ajuda para isso? Só que quando o Kardec vai fazer essa pergunta lá na 910, a 660 e a 660A já avisou. Você tem que saber o que você está vigiando. Você tem que fazer um estudo de si mesmo. Eu vigiei, eu fiz o estudo. E agora, eu posso receber ajuda? E a resposta é, se ora com sinceridade, Deus e o seu gênio, o seu anjo protetor, anjo da guarda, envia para o seu socorro, para o seu auxílio, bons espíritos. Porque essa é a sua missão. Nós, às vezes, no meu espírito, estamos muito preocupados com o espírito obsessor. Mas nós não temos noção da falange de tarefeiros do Cristo, só esperando a gente dizer, quero ajuda. A diferença é que eu, enquanto obsessor, não peço licença para entrar. Eu só estou esperando uma brecha para entrar. Os tarefeiros do Cristo, numa extrema educação e respeito ao nosso livre-arbítrio, eles estão aqui. A hora que a Isaura falar, eu preciso de ajuda, eles estão prontos para ajudar. Então, na 910 diz, sim, nós vamos poder receber ajuda. E quando nós fazemos essa conexão, o que pode acontecer? Eu estou lá na reunião, o Beto fez, mas eu estou agora buscando vencer esta tentação. Se ora com sinceridade, Deus envia os bons espíritos para auxiliar. Mas eu abri espaço para ouvir, Rosana, agora não. Não vale a pena. Recebemos auxílio? Sim, recebemos. Mas é preciso que eu esteja atenta, sabendo do que vou cuidar. Então, olhai, vigiai e orai. E o que muitas vezes nós fazemos? Primeiro, oramos. Pronto, já fiz minha oração do dia. Agora eu vou. Vou para onde? Na tarefa de cada dia, exercitar, fazer o quê? Porque não pensemos que quando... amanhã não, que vai ser feriado. Não pensemos que de segunda a sexta está a nossa tarefa material, somente. E domingo está o meu cuidado espiritual. O nosso cuidado espiritual é todo dia, nesta encarnação. Porque o trabalho profissional... Como é teu nome?
Gustavo, o nome do nosso segundo filho. O trabalho profissional do Gustavo não é só o trabalho profissional, isso não é uma coisa da terra, que o Gustavo veio fazer pela terra, mas quando o Gustavo voltar para o mundo espiritual, o trabalho profissional dele é uma das tarefas para ajudá-lo na evolução. Questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo? Porque Deus impõe a encarnação. Então, qual é o objetivo? Evoluir, se a gente resumir ali, evoluir e colaborar com a obra de Deus. Através do trabalho profissional dele, ele evolui e, ao mesmo tempo, colabora com a obra de Deus. No trabalho profissional, ele não é o Gustavo, este corpo encarnado nesta encarnação. No trabalho profissional, ele é o espírito que nesta encarnação utiliza o nome Gustavo com este corpo físico, mas a experiência que está sendo vivenciada lá, o conhecimento que está sendo adquirido lá, não é deste corpo, é do Gustavo, que nesta encarnação chama-se Gustavo, mas do Espírito. Então eu preciso estar vigilante em todos os lugares. Eu preciso estar vigilante quando eu entro na padaria para comprar o pão pela manhã. Porque é um exercício de fraternidade, é um exercício de cidadania também. Às vezes, aquela balconista, de manhã foi uma confusão em casa, chegou para trabalhar, ninguém falou com ela, ela chegou, infelizmente o patrão não dá bom dia, mas o Gustavo entrou e disse bom dia para ela. Mudou a situação para ela. Alguém me deu bom dia. Muito obrigado. Tenha hoje um ótimo dia de trabalho. Ele está vigilante, porque se ele entra e diz 5 pães, quando ora com sinceridade, os bons espíritos se aproximam. O bom dia, tem um bom dia de trabalho. A gente não colhe aquilo que dá? Foi o que ele desejou e é o que ele vai preparando para quem vai acompanhá-lo. Me dá 5 pão, fechada no trânsito. Como é que vai terminar o dia do Gustavo? Então, nós precisamos observar primeiro, depois eu já sei o que eu tenho que cuidar em mim. E aí sim, estamos prontos para orar. E se a nossa oração é com sinceridade, num empenho imenso, para chorar sobre os aguilhões ainda, e já não quero mais sorrir nos narcóticos da queda, os bons espíritos vêm, porque a maior alegria de Jesus é quando uma ovelha perdida volta para o rebanho. E nós ainda somos ovelhas perdidas, perdidas nas tentações. E a ovelha, ela conhece a voz do seu bom pastor, mas em meio a tantas vozes que imitam o bom pastor, a gente se distrai muito. Mas a voz dele é única, inconfundível, se estivermos atentos. Que cada um de nós, todas as manhãs, quando ligarmos o fogão para pôr o leite para ferver, pensemos, o que eu vou cuidar hoje em mim? Porque é muito importante que nós usemos mais o espelho da vida, porque nele reflete eu, Rosana, quem sou. Olhemos menos o espelho que só reflete o nosso corpo físico. Este reflete um instrumento de trabalho, mas não quem eu sou. Muito obrigada pela atenção. Estou na labuta, viu, gente, no dia a dia, para vencer uma das tentações. E pensem, é muito difícil assumir uma tentação. É muito difícil, porque a primeira coisa que a gente pensa é, o que vão pensar de mim, não é? Então eu agradeço muito a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, que nos trouxe essa riqueza. É a maior farmácia que existe para nós. Porque quando tomarmos essa medicação, pode ser que o corpo físico não cure,
mas já estamos no caminho da cura espiritual. E quando nos tornarmos espíritos sadios, seremos aqueles em que Jesus vai dizer: Gustavo, preciso de você em tal ponto do planeta. E ele vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Que Jesus nos envolva na sua paz, que tenhamos uma semana abençoada e proveitosa, e que nos nossos momentos possamos orar em benefício da humanidade, porque somos um só povo, ainda não entendemos isso. E há pontos do nosso planeta que rogam, que necessitam das nossas preces. Porque uma gota do amor do Cristo que caia sobre os corações dos líderes deste planeta, líderes transitórios, pode fazer os nossos irmãos pensarem: o que eu estou fazendo? Que nós possamos, mesmo à distância, trabalhar pelo benefício do amor e da paz na nossa moradia. Que Jesus nos envolva no seu amor e nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.